Vamos mergulhar a fundo na ServiceNow e tentar perceber qual é o seu verdadeiro fosso económico, ou seja, o que é que protege esta empresa e a torna tão interessante para um investidor a longo prazo. Olhem bem para este número. Mais de 40 vezes foi o que a ServiceNow cresceu desde que entrou em bolsa em 2012. Um crescimento destes não acontece por acaso. Mostra que há aqui um modelo de negócio muito poderoso que vale a pena desconstruir. E no centro de toda esta nossa análise está esta ideia de fosso económico. Basicamente, pensem num castelo medieval. O fosso são as defesas, as muralhas, aquilo que torna o castelo difícil de conquistar. Nas empresas é a mesma coisa. São as vantagens estruturais que a protegem da concorrência e garantem continuar a dar lucro ano após ano. Ok, então o nosso percurso vai ser este. Vamos começar por ver o núcleo do fosso da ServiceNow. Depois, os reforços que o tornam mais forte. De seguida, vamos analisar o grande ataque que está a sofrer e, claro, a contraofensiva. No fim, damos o verdicto final do ponto de vista do investidor. E vamos direto ao coração da fortaleza da ServiceNow, os custos de substituição. Isto, no fundo, é o qual doloroso, caro e, sejamos honestos, quase impossível é para um cliente deixar de usar a plataforma depois de a ter implementado. Por que é tão difícil? Porque a ServiceNow não é só mais um software. Ela entranha-se na empresa. Começa por ser uma ferramenta, talvez para o departamento de TI, e quando damos por ela, tornou-se na espinha dorsal de toda a organização. É o sistema nervoso que liga tudo, desde os recursos humanos às finanças, às operações, tudo. Mas o que é que isto quer dizer na prática? Bem, imaginem ter de sair. Primeiro era preciso reconstruir do zero milhares de processos de negócio personalizados ao longo de anos. Depois, reconfigurar todas as ligações a centenas de outras aplicações. E, por fim, o pesadelo logístico e financeiro de treinar milhares de pessoas num sistema completamente novo. É, enfim, uma tarefa absolutamente monumental. Mas um fosso, por muito fundo que seja, não se aguenta sozinho. A ServiceNow foi muito inteligente a reforçar as suas muralhas, criando um ecossistema gigante de parceiros que funciona como um verdadeiro multiplicador de força. E isto cria uma espécie de bola de neve positiva. Pensem nisto. Gigantes como a Deloitte ou a Accenture investem milhões a criar equipas inteiras só dedicadas a ServiceNow. Eles não se limitam a vender o software, eles vendem projetos de transformação digital de milhões de euros construídos em cima da plataforma. E claro, quanto mais clientes há, mais parceiros e aplicações aparecem, o que torna a plataforma ainda mais valiosa para toda a gente. E não pensem que este ecossistema é ao acaso. É uma máquina muito bem oleada. Temos os parceiros Global Elite, os pesos pesados que trabalham com as maiores empresas do mundo. Depois, a categoria Elite, que assegura a escala global. E, finalmente, a própria ServiceNow investe diretamente em startups que criam novas soluções na sua plataforma. É um ciclo constante de reforço e inovação. Mas, claro, nenhuma fortaleza é inexpugnável. E agora, o castelo da ServiceNow está sob cerco. E as duas grandes ameaças são, por um lado, a revolução da inteligência artificial generativa e, por outro, um ataque frontal e direto da sua grande rival, a Salesforce. E a coisa tornou-se mesmo pública e feia. Numa chamada com investidores, o CEO da Salesforce, Mark Benioff, disse isto. Chamou a ServiceNow um purgatório. Isto já não é só competição saudável. É uma declaração de guerra aberta. No fundo, a rivalidade vem de sítios diferentes. A Salesforce nasceu como um sistema de envolvimento, focada no cliente, nas vendas, no marketing. A ServiceNow é um sistema de ação, focada em orquestrar os processos internos, o chamado back-office. O problema? A inteligência artificial está a fazer com que estes dois mundos, antes separados, comecem a colidir de forma violenta. E a resposta da ServiceNow à provocação do CEO da Salesforce foi este número. O CEO da ServiceNow, Bill McDermott, veio a público dizer que dos tais clientes que saíram do purgatório, na verdade só um é que tinha saído. E a perda de receita? Apenas $42.000. Numa empresa que fatura mais de 13 mil milhões, isto põe as coisas em perspectiva. Mas a ServiceNow não ficou só na defensiva a responder a provocações. Lançou uma contraofensiva brilhante, pegando naquela que era a sua maior ameaça, a IA, e transformando-a num dos novos pilares do seu fosso. A jogada de mestre foi esta mudança de perspectiva. Em vez de ter medo de ser substituída pela IA, a ServiceNow posicionou-se como a camada de governação, a torre de controlo indispensável para qualquer empresa que queira usar IA. A lógica é simples. IA solta sem regras é o caos. É um risco enorme e a ServiceNow oferece a estrutura para controlar esse risco. E será que a estratégia resultou? Bem, a prova está nos números. A empresa projetava atingir $1.000 milhões em receitas anuais de produtos com IA.
Mas a verdade é que rebentou com essa meta, chegando rapidamente aos 1.500 milhões. Isto mostra que os clientes estão a aderir em massa a esta visão. Então, como é que o fizeram na prática? Bem, posicionaram-se como a tal torre de controle. Criaram pacotes premium, como o Pro Plus, para vender estas novas funcionalidades. E o mais importante de tudo, garantiram que qualquer IA, venha ela de onde vier, tem de operar dentro das regras e dos processos que já existem na plataforma. Basicamente, puseram ordem no caos da IA. Chegou a altura de juntar todas as peças do puzzle e dar um verdicto final. Do ponto de vista de um investidor, como é que se avalia a força deste fosso, pesando a sua resiliência contra os riscos que ainda existem? E os números? Bem, os números contam a história toda. Uma receita de mais de 13 mil milhões a crescer uns impressionantes 21% ao ano. Uma margem de free cash flow de 35% que é absolutamente de elite no mundo do software. E talvez o número mais revelador de todos, uma taxa de renovação de 98%. Basicamente, quem entra, não sai. Isto leva-nos a uma métrica muito interessante no mundo do software, que alguns chamam a regra dos 50. Soma-se a taxa de crescimento com a margem de free cash flow. A ServiceNow atinge uns incríveis 54%, bem acima de rivais como a Salesforce ou a Workday. Isto é um sinal de uma saúde financeira de topo. Então, qual é a visão final? A tese otimista é que a ServiceNow continua neste ritmo, a IA ainda acelera mais o crescimento e a empresa consolida-se como um dos gigantes do software mundial. A tese pessimista é que o crescimento abranda, a IA torna-se uma commodity que toda a gente tem e a concorrência finalmente consegue fazer uma moça nas muralhas. E, para sermos justos, temos de olhar para os riscos. O modelo de preços para a IA ainda está em evolução. A compensação dos funcionários com ações é alta, o que dilui o valor para os acionistas. A complexidade da plataforma pode ser um entrave para empresas mais pequenas. E, claro, há sempre os riscos da liderança e do estado da economia global. E terminamos com a questão fundamental que fica no ar. A ServiceNow construiu um fosso económico incrivelmente poderoso, assente nos custos de substituição. E, de forma muito inteligente, adaptou esse fosso para transformar a maior ameaça de todas, a IA, numa nova vantagem competitiva. A grande questão é, será que esta adaptação é suficiente para proteger o castelo durante a próxima década de disrupção tecnológica?